Olá, meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quem nunca ouviu esta frase, este jargão muito usado por evangélicos? Os pastores, os cantores sempre mandam as pessoas repetir: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por isso, hoje, o nosso objetivo é desvendar, compreender o que Davi quis dizer quando mencionou esta frase. Ou seja, onde ficava a casa do Senhor? A casa do Criador nos dias de Davi, ou até mesmo na visão de Davi. Temos aqui algumas traduções da Bíblia, católica, judaica, evangélica, dentre as quais temos esta é uma Bíblia de estudos, aplicação pessoal, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Por isso, é uma Bíblia bastante popular no meio evangélico e, sobretudo, no meio pentecostal. Custa em torno de R$100, um precinho bastante salgado, né? Então vamos utilizar esta Bíblia para tentarmos compreender o que Davi quis dizer quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Criador, vamos à casa do Senhor. Onde ficava a casa do Senhor, ou até mesmo onde fica? Vamos ver o que a nota de rodapé dessa Bíblia nos diz. Vamos à nota de rodapé da Bíblia. Vou ler aqui a nota de rodapé e o comentário do teólogo que foi responsável por comentar esta Bíblia. Vamos lá. Vamos ler a nota. Ir à casa de Deus pode ser uma obrigação ou um prazer. Para o salmista era um prazer. Como peregrino, ele participava de pelo menos uma das 3 grandes festas religiosas e regozijava-se ao adorar a Deus junto com seu povo no Santo Templo. Vejamos, ele disse que Davi se alegrava ao adorar a Deus junto com o povo de Israel no templo. Pronto, já descobrimos o mistério. Davi ficava alegre quando ele era convidado a adorar ao Criador na casa do Senhor, que era o templo de Salomão, segundo está escrito nessa nota da Bíblia, não é isso? Mas parece que tem algo errado aqui. Pois quando Davi estava vivo, o templo ainda não existia, pois o templo foi construído no reinado do seu filho Salomão. Sugiro a leitura do 2º livro das Crônicas, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz que o templo começou a ser construído no 4º ano do reinado de Salomão. Vejam que erro gravíssimo. Meus amados, o que era para fazer com que as pessoas enxergassem, o que era para esclarecer um texto, terminou cegando as pessoas mais ainda. É por isso que eu digo, cuidado com a Bíblia de estudo, com os estudos contidos nas chamadas Bíblias de estudo. Cuidado. Agora vamos esquecer as notas de estudos desta Bíblia e façamos uma leitura linear para ver se é possível descobrir onde ficava a casa do Criador na visão de Davi. Leiamos. Salmo 122, a partir do verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada
como uma cidade bem sólida. Não é necessário continuar a leitura, porque foi fácil identificar que a casa do Senhor, na visão de Davi, não era um templo de alvenaria e nem mesmo o templo de Salomão, porque o templo construído por Salomão nem existia ainda. Esse templo só veio a existir depois que Davi já estava morto. Então, uma simples leitura deu para nós identificarmos que dentro desse contexto, na visão de Davi, a casa do Senhor era Jerusalém. Jerusalém. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6, veremos que Davi tirou a arca que representava a presença de Deus. Não podemos confundir, representava ou simplesmente era um símbolo da presença de Deus, porque nós sabemos que a real casa de Deus somos nós que somos o templo. Deus não habita e nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, isso é notório. Então, esta arca que simbolizava a presença de Deus entre os homens foi tirada da casa de Abinadab, como está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. E no caminho, um dos que iam conduzindo a arca, ou seja, Uzá, morreu por tocar na harpa. Por isso, a arca passou 3 meses na casa de Obed-edom. Depois, finalmente, a arca chegou a Jerusalém, com direito à dancinha de Davi, que escandalizou a rainha Mical. Por esse motivo, porque a arca agora estava fixada em Jerusalém, Davi considerava Jerusalém como a casa de Deus. Quero dizer que era uma visão davídica. Uma visão davídica. Ou seja, uma visão de Davi. Então, quando você for a um templo religioso, ou quando alguém disser a você, usando esse texto, simulando que o templo físico, um templo físico é a casa de Deus, que um templo de alvenaria é um templo de pedra, saiba que esta pessoa não está falando a verdade. Como vimos dentro desse contexto, simbolicamente na visão do salmista Davi, a casa de Deus era Jerusalém, porque a arca de Deus estava lá. E como vimos, a Bíblia de Estudos comete um erro gravíssimo. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Finalizando, vimos o erro da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Vimos o erro de interpretação da maioria dos crentes e aprendemos. Aprendemos com quem? Aprendemos com o Espírito do Pai, analisando o contexto de forma linear, sem precisar ajuda de Bíblia de Estudos, só usando o contexto e comparando com outras passagens da Bíblia. Aprendemos que neste contexto a casa do Senhor é Jerusalém. Pais amados.